Você falou da justiça, eu lembrei que assim, tem muita pergunta aqui sobre algumas situações, tá? A primeira delas é sobre a Lei 14.711. Fala assim, ó, uma verdadeira revolução no sistema de leilões extrajudiciais. Realmente é uma revolução ou não? Qual que é a sua opinião sobre isso? Pode ser. Pode ser. O que aconteceu foi o seguinte: você tinha um caso no STF que estava julgando a constitucionalidade do sistema de leilões extrajudiciais. Perfeito. Tinha uma corrente que falava que você não poderia desocupar um imóvel se não fosse pela justiça. Tá. E a lei que trata sobre financiamentos, etc., ela fala que não, o leilão pode ser por cartório, extrajudicial e etc e tal. Justamente para ser mais rápido. Imagina se todo leilão da Caixa fosse para a justiça. Já era, acabou a justiça brasileira. Porque Perfeito. já não dá conta agora. Imagina se fosse pegar todos os mercados da minha vida que estão Sim. na Caixa, etc. E tinha uma ação pendente. Porque um juiz ou outro estava dando anulação com base nisso. Legal. Aí tinha uma ação pendente. Essa ação foi julgada, acho que em outubro agora. Tá. Né? E declarou a constitucionalidade, falou que estava tudo certinho com essa lei de financiamento. Ou lei de alienação fiduciária, aquele 95.1497. Falou que estava tudo certinho. 3 dias depois, sai essa lei 14.711. Perfeito. Que foi, na verdade, uma resposta do sistema de financiamento a essa decisão. Que assim, já que a decisão permitiu, que ela ratificou a legalidade desse procedimento, vamos mudá-lo para ser ainda mais efetivo, digamos assim. Perfeito. Ou em alguns casos agressivo até. Tá. E essa lei traz algumas mudanças. E pode sim ser uma mudança muito alta. São 3 mudanças básicas. Antes, a inadimplência era muito leve. Por quê? Você financiou o imóvel, não pagou, o banco vai leiloar. Tá. Se alguém arrematasse, você recebe a quitação. Se alguém não arrematasse, você também recebe a quitação. Legal. E o imóvel ia para o banco. Quando você vai na Superbid, por exemplo, você pega um leilão, que é assim, o leilão do Santander condicional. É o quê? É um leilão que já teve a primeira praça, ninguém arrematou. Perfeito. Que é na avaliação. A segunda no valor da dívida, ninguém arrematou. Aí o imóvel ia totalmente para o Santander, por exemplo. E ele escolhia fazer o leilão condicional. Normalmente é o jeito que o Santander usa para tentar fazer que o leilão saia. Ele fala assim, olha, vai ter esse leilão aqui, vamos ver qual vai ser o preço. Se for um preço legal, a gente vende esse leilão, esse imóvel e tal, pagando as dívidas e tudo mais. Né? Só que se isso acontecesse, o devedor também recebia quitação. Então ele recebia quitação, alguém arrematando ou não. Tá. Nessa lei nova fala o seguinte: o banco vai tentar vender na primeira praça pelo valor da avaliação. Ninguém compra, porque óbvio, ninguém vai comprar pelo valor da avaliação, a não ser que esteja muito subavaliado. Sim. Na segunda praça, acontecia que a dívida, às vezes, era muito alta e mais alta que a avaliação. Porque a pessoa financiou o imóvel esse ano, Sim. aí ano que vem ela para de pagar. Então a dívida é muito alta, porque é o valor da dívida, dos juros, do imposto. Vai tudo junto. Vai tudo junto. Agora essa lei fala o seguinte: olha, na segunda praça, no segundo leilão, o banco ele pode fazer um valor que seja até 50% do valor da dívida. Ou do valor do imóvel, perdão. Então se o imóvel era por, sei lá, 200 mil, a dívida era 400, agora ele pode vender por 100 mil na segunda leilão. Entendi. Ele não vai precisar esperar que o segundo não tenha ninguém para fazer um novo leilão. Entendi. Ele pode já agora fazer um segundo leilão mais barato. Então, por exemplo, esses leilões condicionais de Santander, talvez eles não existam mais. Porque já vão ter um desconto já no segundo leilão. Entendi, perfeito. Vai ficar muito mais rápido o sistema se os bancos levarem isso. Enfim, vai ter que ver como é que vai ser efetivado, né? Como que vai ser a prática, né? Exato. Tá. E a grande diferença, além disso que é bom para o arrematante, né? A segunda diferença é que agora o devedor ele não tem quitação. Tá. Se a dívida era 400 mil reais, né? E o banco vendeu esse imóvel por 100 mil, que ele estava avaliado em 200, vendeu por 100 mil, sobrou 300 mil reais que o banco teve de prejuízo. Sim. Né? Agora, esses 300 mil reais podem ser cobrados judicialmente do devedor. Ah, entendi. Ou seja, o banco pode cobrar do devedor ali. Pode ficar cobrando, o arrematante arrematou, não é problema dele. não é problema dele, mas o devedor agora ele pode ser perseguido. E tudo isso que eu falei assim, que pode penhorar salário, aposentadoria, outros bens, tudo isso vai para baixo. Então, a inadimplência agora ficou muito mais alta, muito mais grave. Sim. Porque você tinha quitação. Não, isso é curioso, porque até por parte, por exemplo, de um banco, faz mais sentido se livrar mais rápido e colocar algum dinheiro para dentro e depois continuar cobrando o cara a diferença. Ou seja, exatamente. Talvez tenha até mais oportunidades de mercado, né? Exato, porque não só você vai cobrar a diferença, mas essa diferença vai ter juros. Entendi. Então você vai ter ali todo um sistema de cobrança, etc. Porque é o que você falou. Quando o Santander ele faz uma outra rodada de leilão, é advogado que ele paga. Olha só. Né? É tempo de advogado, é tempo de processo, é tempo de cartório, um monte de coisa. Se ele já se livra do leilão no imóvel já na segunda ou já no segundo leilão, sim, vai ser muito mais rápido. Então pode ter uma revolução efetiva aí. Vamos ter que acompanhar, né? Pode pingar muito leilão de Superbid, etc. Tipo, leilão de banco muito barato já de primeira. Entendi, legal. Por quê? Em alguns casos, vamos botar assim, esse terceiro leilão.
ou como gostam de chamar no curso, essa segunda rodada. Sim. Né? Ela, às vezes, tem um desconto de 40%, 45%, 35%. Sim. Agora, a lei fala que o banco pode fazer por 50% de desconto. Sim. Ou seja, eu acho que pode ter muito banco que já vai meter 50% para já se livrar logo. Exato, porque ali é um problema sempre pro banco, né? Tipo, Exato. um imóvel ali que só tá custando para ele, na verdade. Exato. E o banco, ele tem que transformar o imóvel em dinheiro. Por quê? Porque quando ele tem, sei lá, 100 mil reais, quer dizer que ele pode emprestar, eu acho que 400, 500 mil. Entendi. Tem toda essa relação de quando você tem um dinheiro no banco, quanto que o banco pode emprestar em cima. Então, o pessoal fala assim, não, mas por que o banco ele vai fazer um desconto tão grande assim, agora que o imóvel é totalmente dele e que a lei não manda ele leiloar por tanto por cento? Vamos pensar no sistema anterior. Né? Perfeito. Ele tem que leiloar e vai botar o desconto porque ele tem que transformar aquele imóvel em dinheiro. Perfeito. Para que aquele ativo se transforme em possibilidade de empréstimo. Então, pode ter sim, para arrematar de uma revolução, de saindo muito mais barato. Os leilões com desconto gigantesco assim, de 80% podem tender a acabar. E, na minha opinião, já deveriam acabar. Por quê? Tinha muito juiz que estava anulando o leilão com base nisso. Entendi. Aplicando de forma analógica esse artigo do leilão judicial no extra. Perfeito. Então, já era muito perigoso você arrematar um imóvel com desconto muito alto. Porque, assim, na grande maioria dos casos, estava sendo anulado. Aí tu arrematava, tinha todo o problema, tem toda a dor de cabeça depois. Uma discussão enorme. Putz. Eu prefiro que o sistema esteja com desconto de 50%, que já te garante um lucro muito legal, do que você correr o risco de ter um leilão anulado, porque o desconto estava muito alto e você entrou lá meio que de passageiro. Perfeito.